Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É um prazer ter vocês aqui conosco para juntos podermos meditarmos na santa e na gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito da segunda carta, né, à igreja de Esmirna. No vídeo anterior eu postei um vídeo aqui que fala sobre a primeira carta direcionada à igreja de Éfeso. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Caso você não tenha assistido, é só acessar o link aí, vá lá e assiste o vídeo da primeira carta à igreja de Éfeso e volta e assista este vídeo aqui que fala sobre a segunda carta direcionada à igreja de Esmirna. Nós sabemos que são 7 igrejas da Ásia, né? Que o Senhor Jesus Cristo mandou João entregar a mensagem às igrejas. E hoje nós vamos falar, né? Eu vou ler com vocês aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, o versículo de número 8 até o versículo de número 11 para a nossa meditação. Eu vou começar aqui lendo o que a Bíblia diz. Se você tiver a Bíblia ali, dê pausa aí e acompanhe aí. É sempre bom acompanhar a leitura da palavra. Eu vou ler primeiro o texto aqui, é bem rápido, e depois eu vou dar algumas explicações aqui. Porque o livro de Apocalipse, ele está em 3 tempos: passado, presente e futuro. E bem, lembrei aqui agora aqui que eu vou reforçar aqui, porque existem pessoas, principalmente pessoas que são evangélicas, pessoas que frequentam uma denominação, que elas têm medo de ler o livro de Apocalipse ou têm medo de ouvir mensagens a respeito deste livro, porque eles acham que as mensagens são muito assustadoras. Mas cá para nós, as pessoas que verdadeiramente esperam a volta de Cristo não pode ter medo da palavra de Deus, porque se você não precisa ser perfeito. Jesus não veio para as pessoas perfeitas, ele veio para as pessoas falhas. A Bíblia diz: "Não necessitais de médico aqueles que são sãos, mas eu vim para que os pecadores se arrependam." Você só precisa confessar o seu pecado, ok? Então não precisa ter medo da palavra de Deus, porque Jesus ele vem como um ladrão. Não tem dia, não tem hora, assim, ninguém sabe o dia ou ninguém sabe a hora. É em um abrir e piscar de olhos que ele vai arrebatar a sua igreja. E temos que estar preparado, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer também que, assim, erra o homem por não examinar as Escrituras, porque elas testificam de salvação e de vida eterna. Então se sinta confortável. Se você está em paz, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, se sinta confortável com as mensagens, ainda que elas sejam um pouco duras, porque o Pai, ele repreende e castiga todos aqueles a quem ele ama, ok? Então, vamos ler aqui, né, o versículo aqui do livro de Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo de número 8 até o versículo de número 11, que diz assim no texto sagrado. A segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano
da segunda morte. Ok? Eu vou começar aqui, vou dar uma introdução aqui a respeito da cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade que ela ficava mais ou menos 65 quilômetros de distância da cidade de Éfeso. Tá? As pessoas que vinham da Índia para Roma, Esmirna ficava bem no meio, na rota, ou seja, se a pessoa estava vindo da Índia direcionada para Roma, elas tinham que passar dentro da cidade de Esmirna. E tinha outros acessos também que as pessoas tinham que passar por dentro da cidade de Esmirna para poder chegar até Roma. Com isso, as pessoas negociavam bastante naquela cidade por esse trajeto, por esse fluxo de gente constante. As pessoas negociavam bastante na cidade de Esmirna, o que deixou a cidade, vamos dizer assim, com um comércio mais fácil, um círculo ali de bens, né, e coisas mais. A cidade de Esmirna também, ela tinha ali ela tinha uma faculdade ali de medicina e de outras ciências. As pessoas iam para aquela cidade estudar medicina, como outras ciência também. Tinha uma praia, segundo a história, tinha uma praia muito linda. Tinha prédios muito bonito. Então tinha um comércio, era uma cidade bem desenvolvida. Ou seja, Esmirna era uma cidade rica por causa do comércio, por causa do fluxo de pessoas que passavam por ali e faziam seus negócios ali. Então Esmirna era uma cidade rica e bastante próspera. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, né? Vem o Senhor Jesus Cristo quando quando ele encontra com João lá na ilha de Pátimo, ele fala assim para João, ele dá a seguinte mensagem para João, direcionada à igreja de Esmirna. Vou voltar ali de novo aqui e vou tentar dar as explicações corretas segundo o texto, obedecendo o seu contexto, ok? Então, o Senhor Jesus, ele chega para o apóstolo João e diz assim, ó, versículo 8, tá? E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. O anjo aqui não é um anjo espiritual, assim. O anjo aqui é a pessoa que liderava aquela igreja, era aquele líder que estava ali. Então, a carta foi direcionada para aquele líder ou toda a igreja, ok? Isto diz o primeiro e o último, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, né? Que foi morto e reviveu. Ou seja, então o Senhor Jesus Cristo, ele chega com uma mensagem como tipo assim, eu tenho autoridade para poder falar com vocês o que eu vou falar, porque eu sou o primeiro e sou o último. E mais, eu já morri, mas eu ressuscitei, ok? Então, no versículo de número 9, aí ele diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Ou seja, Jesus Cristo, ele está elogiando a igreja de Esmirna. Porque ele está falando, ó, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas tribulações, e eu sei da sua pobreza. Mas aqui cabe uma pergunta aqui, peraí. A igreja de Esmirna, ela estava em uma cidade que era próspera, é uma cidade que era desenvolvida. E como é que as pessoas, né, daquela igreja era pobre? Porque Jesus fala que ele sabia da tribulação daquela igreja, daquele povo, e sabia também que eles eram pobres. Haja visto que a igreja de Esmirna é uma igreja que mais a igreja naquela época, que durou mais ou menos entre o século 100 ao século 313, até a chegada de Constantino, foi a parte que a igreja mais sofreu perseguição. Eles foram mortos, eles foram perseguidos, muitos deles eram pegados e queimados vivos. Lá em Roma, eles pegavam os cristãos
e colocavam dentro de uma jaula, dentro de um espaço, um tipo de gaiola, e colocavam leões lá. Leões que eram trazidos da Índia ou da África, e colocavam lá para poder servir de atração para os povos que estavam sentados em suas arquibancadas. E as pessoas eram mortas, estraçalhadas pelos leões, né? Elas eram queimadas vivas por não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo. E detalhe, aquelas pessoas que se convertiam ao Evangelho, que aceitavam o Senhor Jesus Cristo, que não aceitava reconhecer César como Deus ali, o que é que aconteceu com aquelas pessoas? Elas perdiam seus empregos, elas perdiam seus bens. Aquelas pessoas que professavam Jesus, o único Senhor e Salvador, que se convertiam ao Evangelho, aquelas pessoas que tinham comércios, elas perdiam os seus comércios, perdiam os seus bens e elas ficavam pobres. Ao decorrer do tempo, elas ficavam pobres, porque elas preferiam perder tudo do que negar o Senhor Jesus Cristo. Então aquela igreja vivia em uma cidade rica, porém aqueles que professavam Jesus como seu Senhor, eles eram pobres, porque eles perdiam os seus bens. Isto é, quando eles não perdiam as suas vidas, eles perdiam os seus bens. E Jesus, sabendo disso, Jesus vem e fala assim: eu sei que tu és pobre. Entendeu? Eu sei que tu és pobre, eu sei da tua tribulação, eu sei da sua perseguição. E aí, aqui vai ter entre parênteses, mas tu és rico. Ou seja, Jesus está falando: eu sei que vocês são pobres materialmente falando, mas eu sei que vocês és rico espiritualmente falando. Eu sei que vocês és pobre por causa do meu nome, mas é rico porque não negaste a fé. Entendeu? Aí Jesus fala: tu és rico. Em outras palavras, porque não negaste a fé. És fiel a mim. E na sequência diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, eram os judeus que frequentavam a sinagoga de Cristo, mas perseguiam os cristãos. E Jesus fala assim: e aquelas pessoas que frequentam a sinagoga e acham que são meus, não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Entendeu até aí? Versículo de número 10. Vou ser bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Versículo de número 10. Nada temais das coisas que há de padecer. Depois que Jesus elogia a igreja, Jesus agora dá uns conselhos. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Aqui está falando da perseguição que haveria de vir, que nem eu falei, que durou mais ou menos do século 100 ao século 313. Isso. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui, Jesus não está falando que a tribulação deles vão durar 10 dias, contando de 1, 2 a 10. Não. Jesus está falando de um período de tempo. E tereis uma tribulação de 10 dias. A verdadeira interpretação é esta. Jesus está falando de um período de tempo, que foi o tempo que eu já citei. Mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção. E vai chamar a sua atenção também. Porque Jesus está falando que eles vão ter uma tribulação. Só que o detalhe é: essa tribulação terá o início, mas também terá o fim. Não é uma tribulação que vai e não acaba, não. Vai ter o início e vai ter o fim. E tereis uma tribulação de 10 dias. Início e fim. Aqui fala de tempo, ok? Mas se vocês passarem, se vocês conseguirem passar por essa tribulação guardando a fé, vocês vão ter uma recompensa. Olha a recompensa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Então, aqueles que vencessem a morte física, aquele que mesmo, vamos dizer assim, aqueles que se entregassem, mesmo que morresse o seu corpo, eles não iriam morrer espiritualmente. A morte espiritual para eles não iria acontecer. Né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E é por isso que Jesus ele se declara aqui no início: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, para ele falar que aqueles cristãos não teriam o dano da segunda morte, ele poderia falar, por quê? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ok? Então este é o vídeo, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ficou alguma dúvida, deixa aqui deixa aqui no comentário. E se este conteúdo ele te interessa, fique conosco, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque ainda tem mais 5 cartas às outras igrejas. São 7 cartas. Eu falei a primeira, que é a carta direcionada à igreja de Éfeso, e agora a segunda, que é direcionada à igreja de Esmirna, ok? Então, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde e até o próximo vídeo.